Olá pessoal, voltando aqui para a nossa aula de Direito Administrativo, boa noite. Nós paramos na última aula, eu falava sobre território, a modalidade de descentralização administrativa, territorial ou geográfica, por serviço funcional ou técnica, né? Não cheguei a falar, só comentei por cima acerca dessa modalidade de descentralização. E essa E aí, como ocorre essa descentralização territorial ou geográfica? O próprio nome fala territorial ou geográfica, há uma delimitação, né? Eu vou ler aqui o conceito rapidamente. Como que ocorre? Ocorre quando uma entidade local geograficamente delimitada é dotada de personalidade jurídica própria, de direito público com capacidade administrativa genérica. Isso, esse modelo de descentralização era a época da existência dos territórios, né? E hoje os territórios, eles não existem mais. O território, ele era uma unidade geográfica delimitada, era digamos, nos modelos de um estado, digamos assim. Então, e essa unidade federativa tinha essa gestão, né? Gestão, tinha gestão própria, né? Daí falava que entende-se por descentralização territorial e geográfica uma entidade local com território delimitado, possuindo personalidade jurídica própria do ente público, mas dependente do, do ente central, né? A situação que era a situação dos territórios. Então, esses territórios eles tinham uma independência relativa, sempre dependente do ente central. Algumas atribuições eram do ente central, né? E essa descentralização, ela apresenta algumas características, são várias. Até elenquei aqui quais são, né? Então tem personalidade jurídica de direito público, claro, instituído por lei, capacidade de autoadministração. Então, o território tinha uma autogestão, uma autoadministração, ele tinha uma certa liberdade de gerir os seus problemas internos. Então, e como o próprio nome fala, tinha uma delimitação geográfica. O território ele é um local delimitado geograficamente pela Constituição. E capacidade genérica, ou seja, para exercer a totalidade ou parte, né, dos encargos públicos do interesse daquela coletividade. Então, era sujeito, tinha uma sujeição, como já falei, ao controle do poder central. Então, os territórios, a sua capacidade, de certa forma, ela era limitada. Mas o que pode cair no concurso? É citar algumas dessas características aqui: personalidade jurídica, capacidade de autoadministração, delimitação geográfica, capacidade genérica, né? E sujeição ao controle do ente poder central. A única importância desse tema é isso, é cobrar basicamente essas características. Em termos práticos, não existe mais, não se fala mais em território. Ainda temos um território, o território Fernando de Noronha, mas ele é, na verdade, gerido por um Estado. Então ele não tem autogestão, certo? Ele não tem uma autogestão, autoadministração, ok? E falando em território, esse tipo de descentralização, a doutrina traz aqui alguns exemplos, exemplos nos Estados Unidos, França, Portugal, Itália, Espanha, lá tinham esse modelo de territórios, modelo de gestão, gestão territorial. E no Brasil foi instituído, os territórios foram instituídos pelo artigo 33
da Constituição Federal. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse artigo 33 da Constituição Federal. Ok? Importante, se você dar uma olhadinha aí, isso pode cair em concurso. Concurso, você tem que esperar de tudo para concurso. Não pode esperar, não pode esperar moleza para concurso, não. Né? Agora, aqui ainda, falando sobre esse mesmo tema, é importante frisar que a descentralização administrativa territorial nem sempre impede a capacidade legislativa. Então, esses territórios, eles tinham uma capacidade de autogestão, tinham uma capacidade legislativa. Podia, na verdade, ter as suas leis próprias, suas normas, dentro daquela limitação geográfica, obviamente. Não podia extrapolar daquilo lá. Mas não tinha uma total autonomia. Só que era exercida sem autonomia, porque subordinada às normas emanadas do poder central. Então, os territórios eles tinham uma gestão limitada, embora tinha uma gestão que até podia legislar, ter seus deputados, etc. Mas, na verdade, ele era muito limitado. Tanto é que eles foram extintos e transformados em estados. Então, e seguindo aí, agora, ainda falando sobre a descentralização, outro modelo de descentralização que há também, isso é teórico, é a descentralização por serviço ou técnica. Falamos agora sobre a descentralização, descentralização territorial ou geográfica. Acabamos de falar. Agora já temos outra modalidade de descentralização, que eu vou acabar de ler para você aqui, que é a descentralização por serviço ou técnica. É mais uma matéria conceitual. Ocorre quando o poder público, União, Estado, municípios, eles criam, na verdade, diversos entes jurídicos, tipo uma autarquia, uma fundação importante, fundações governamentais, sociedade de economia mista, empresas públicas e suas subsidiárias para executar um determinado serviço. Aqui embaixo você pode falar assim, o que uma fundação faz, Tem que ler sobre fundação, vou ler mais à frente. E as empresas públicas. O que é uma empresa pública? Temos as subsidiárias aqui, as de energia, as de água, são empresas públicas. Tá? E a figura, eu vou falar um pouco mais à frente sobre a figura de cada uma dessas aqui, autarquia, fundações e empresas de economia mista. Mas fica sabendo que na descentralização técnica, o poder público, a União, o Estado, o município, eles podem instituir esses três entes jurídicos: autarquia, fundações governamentais e sociedade de economia mista e algumas fundações. Tá? Interessante isso. Pessoal, e também seguindo aí um pouco mais à frente, existe uma figura interessante, que é a figura dos consórcios. Consórcios, ele foi instituído pela Lei 11.107. Agora, 107, criados por entes federativos para a gestão associada aos serviços públicos. Temos os consórcios. Vi lá o artigo 241 da Constituição Federal. Então ele diz sobre isso. É importante que você leia toda essa lei,
a 11.107, certo? E eu fiz menção aqui há pouco sobre o artigo 241, e o 241, ele diz o seguinte, né? A União, os estados, os municípios, Distrito Federal, disciplinarão por lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando, obviamente, autorizando a gestão associada desses entes, esses 3 entes. Né? E isso foi incluído pela emenda constitucional número 19. A emenda 19 instituiu o artigo 241 da Constituição Federal, que permitiu que os entes federativos criassem o consórcio. Né? No caso da descentralização por serviço, o próprio nome fala serviço, né? O ente descentralizado passa a deter a titularidade da execução de um determinado serviço, exerce com independência nos limites da lei que o instituiu. Tudo, na verdade, tem que ser esses entes que eu disse agora há pouco, autarquia, fundação, tem que ser instituído através de lei, tá? E exerce e esses entes, eles têm uma certa independência dentro dos limites da lei instituidora. Né? Lei que institui. Não pode desviar, e na verdade, esses entes, eles ficam subordinados às delimitações da lei instituidora, não podem desviar a finalidade, a sua finalidade. Tanto é que submete ao controle ou tutela, né, dos entes instituidores. Ok? Então é isso. Isso aqui é uma matéria interessante. Esse processo de descentralização envolve o seguinte, né? Qual que é o processo de descentralização que eu falei agora há pouco? Acabei de falar sobre, sobre o artigo 241, que fala sobre a criação de alguns entes. Né? Veja bem, acabei de falar sobre a titularidade dos entes. No caso da descentralização, por serviço, os entes descentralizados passam a ter titularidade do serviço, da execução do serviço, né? Exerce com independência e tem o autocontrole. Esse processo de descentralização envolve ainda o seguinte, interessante, o reconhecimento da personalidade jurídica ao ente descentralizado, né? E existência de órgãos próprios com capacidade de autoadministração exercida com certa independência em relação ao poder central. Interessante isso aqui. Né? Tem patrimônio próprio, por exemplo, uma fundação tem patrimônio próprio, tem uma capacidade específica, ou seja, limitada à execução daquele serviço. Daí estamos falando do princípio da especialidade. Né? Você tem que, já no momento da sua instituição, ele submete ao princípio da especialidade. Também fica sujeito ao controle ou tutela, exercido nos limites da lei, toda lei que ele é fiscalizar esses entes instituídos, fundações, autarquias, gremialistas, eles são controlados por lei, né? E também fiscalizado pelo o ente instituidor, por exemplo, um Estado que cria uma autarquia, cria uma fundação, uma economia mista, o Estado fiscaliza esses entes instituídos. Né? Tal controle é limitado pela lei. O ente instituidor ele não pode extrapolar o limite da lei que instituiu aquela autarquia, por exemplo. Né? Então, o sujeito ao controle ou tutela exercido nos limites da lei pelo ente instituidor. Tal controle é limitado pela lei para assegurar uma certa margem de independência ao ente descentralizado.
Ok, pessoal? É isto. Aqui paramos. Na próxima aula eu irei falar sobre a descentralização por colaboração. Dê uma lida nesses temas, tá? São temas todos importantes, temas que são cobrados em concurso, naturalmente. Ok, pessoal? Obrigado. Se você gostou do vídeo, dê seu curta meu vídeo, tá? Também, se você puder se inscrever, achar interessante, se inscreva no canal também, que eu fico grato por isso. Obrigado. Até a próxima aula. Uma boa noite. Tchau.